Já confeccionamos a alça, o vídeo tá aqui no canal, certo? É esse aqui, ó, que tem o cordão aqui dentro e fica bem estruturado. Essa ponta aqui não tá costurada ainda, porque vamos costurar na bolsa, certo? Então, ela fica isso aqui, ó. Eu gosto de coisa bonitinha, de coisa arrumadinha. Vou colocar aqui também. E aqui também, que são os trenzinhos que eu gosto de usar, mostrando aqui com vocês. Aí, eu vou precisar também de dois retalhinhos, né, gente? Ó, por isso que é bom não jogar retalho fora. Uma hora a gente precisa. Venho aqui, dobro uma vez, venho aqui e dobro a segunda vez, certo? Ó, tá bem bacana agora esse forro aqui da minha base, né, para passar tecido. Então, já venho com meu ferro aqui chiquetérrimo. Chiquetérrimo existe? Chiquérrimo, né? Passo. Dobro aqui a segunda vez. A segunda não, gente, tu já tá na terceira. Se concentra, se concentra. Passo aqui a terceira vez. Vou lá na minha máquina, certo? E faço costurinha, gente. Costurinha assim, ó, dos dois lados. Não tem essa história que só tá aberta de um lado e só vai costurar de um lado, não. Isso se chama o quê? Acabamento. Então, a sua cliente quer ver o produto costurado. E você tem que costurar sim dos dois lados, ok? Agora eu venho aqui, ó, com mais outra alça. G, muita alça, mulher. Tu vai pra onde com tanta alça? Essa aqui eu tenho 33 de comprimento com 10 de largura, certo? Aí eu venho aqui, ó, e dobro aqui. Passo o meu ferro. Venho com a caneta bem bacana, que ela apaga com o calor do ferro. E vou fazer um acabamentozinho aqui, ó, gente, ó. Vou riscar bastante aqui, para que você veja. Um arredondado no olho, tá? Não tem... Pode ser no olho sim, ó. Esse é arredondado. Porque aqui eu vou para fazer a costura daqui até aqui o finalzinho. Nessa parte aqui não vai precisar. Então, depois eu vou desvirar cada uma dessas alças. Fiz a costura, certo? Vou recortar o arredondado dessa forma e vou fazer pequenos piques com a minha tesoura, tá? Pequenos piques seria isso aqui. Porque quando eu desvirar, vai ficar com um acabamento bem melhor, ok? Então, eu faço isso. Essa minha ferramenta para desvirar, eu faço um pequeno pontinho aqui. É muito pequeno, gente. Não vai dar pra ver, principalmente se o tecido for escuro, certo? E bem na lateral, e um pouquinho para dentro e venho puxando. Aí, agora eu já posso puxar tudo, certo? Isso aqui. Aí, vou fazer o mesmo nas 4 alças. E para abrir a ponta lá em cima, eu uso um pincel normal. Faço isso aqui. Aí, eu faço aquele joguinho, ó, com a mão, certo? Para poder abrir. Na costura, eu faço esse rolinho aqui com os meus dedos, as minhas mãos, para poder abrir bem a costura antes de passar o meu ferro, certo? Quando eu vejo que tá bem posicionado, que estão bem abertos. É importante lembrar que nessa alça aqui, eu não coloquei entretela, tá? Eu quero que o tecido fique bem macio para fazer o laço. Então, eu tenho o tecido principal, que é o tecido externo, e tenho a minha manta. É aquela manta acrílica. É aquela manta que não é termocolante, certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu já tenho ela dobradinha aqui, posicionada, tecido com manta. Aí, eu venho com um spray temporário, que esse aqui é bem bacana. E vou estruturando, vou fixando o meu tecido aqui junto à minha manta, certo? Vou pressionando. Então, ele não é o termocolante que precisa ser ativado com ferro. Porém, eu adoro dar uma passada, passar o ferro aqui rapidamente, para ter a garantia que não ficou nenhuma parte do tecido
fazendo pano, não ficou nenhum franzido, certo? Aqui eu tenho um franzidozinho pequenininho, então aqui ó, com meu ferro, eu já venho e desmancho. Então agora eu vou precisar quiltar essa minha peça, certo? Eu vou fazer isso com linhas paralelas. Eu tenho uma régua aqui, antiderrapante, que isso é bem importante, porque eu fico fazendo força aqui e a régua não vai embora com a força da minha mão. Então, eu vou fazer uma marcação nessa régua. Aqui ela tá em polegada, eu vou querer 3 polegadas, certo? Entre uma marcação e outra. Então, eu venho aqui com um durex de cor e já faço a minha marcação. Essa marcação é livre, você pode fazer no tamanho que desejar. E vou usar também esse meu lápis, essa caneta que ela apaga com o calor do ferro. Então, ó, eu venho até aqui, que é a marcação que eu vou querer, a medida que eu quero, e vou fazendo o meu riscado até o final. Eu já fiz toda a marcação, certo? Aqui na diagonal dessa parte aqui. Então, eu vou aproveitar para fazer no outro lado também. E assim, eu vou para a máquina de uma só vez, levando todo o meu trabalho para quiltar. É bem importante a gente posicionar bem para fazer a linha, certo? Então, uma base de corte e uma boa régua. Vou começar a quiltar a minha peça. Para isso, eu vou escolher a costura de pontilhada, certo? Aqui na minha máquina. E vou escolher também a largura do ponto. Vou deixar em 3,5, ok? E como aqui, isso serve para quê? Porque aqui eu tenho tecido e tenho a manta. Então, eu deixando a largura do ponto maior, com certeza o trabalho fica bem melhor. Aí, agora, eu venho aqui, ó, o spray temporário, ele já vai desgrudando. Então, eu venho aqui e vou começar a quiltar essa minha peça, em todas as marcações que eu já fiz anteriormente. Eu também não vou esquecer de deixar já uma segunda bobina cheia aqui ao lado da minha máquina, porque a gente gasta bastante linha. Começou, faço o retrocesso. Terminou, faço o retrocesso também. Se você precisar, você pode ajustar também. Eu vou precisar aqui a posição da agulha. Então, a quanto da Singer, ela nos proporciona isso. Já fiz toda a costura aqui no meu tecido, eu tenho o meu ferro que tá quente e com bastante cuidado aqui eu vou apagar todo o riscado que eu fiz com a caneta, certo? Para poder quiltar. Então eu tô com cuidado porque a minha base de corte tá aqui, mas é uma peça grande e o ferro não precisa estar tão quente. Então, olha só. Agora que eu já tenho tudo aqui apagado, eu verifico que se realmente está tudo apagado e vou posicionar o meu zíper. Lembra que aqui de comprimento temos 55 centímetros?
Então, eu vou precisar de um zíper bem maior. Então, o meu aqui vai ter 61 centímetros. Mas, se você tiver um maior ou um pouco menor, pode também, tá? Então, para posicionar o zíper é muito fácil, né? Esse aqui é o cursor. O cursor, eu falo que ele vai o quê? Beijar a frente do meu tecido, que é, no caso, a parte externa do meu produto, ok? Então, eu posso colocar um alfinetezinho aqui. É bem importante, gente, costurar um zíper de forma correta. Se não fazemos isso, o nosso produto não fica com um acabamento tão perfeito. Então, Então, agora eu trago o meu forro, que tem a mesma medida do meu tecido, ó. O alfinete que tá aqui atrás, eu trago ele aqui na frente. Então, pra mim, isso aqui ajuda muito, certo? Para que eu veja que realmente tá todo mundo agarrado. Sempre que eu troco um calcador, eu preciso lembrar de quê? De verificar a posição da minha agulha. Porque às vezes o calcador, ele pode quebrar a nossa agulha. Então, se eu verifico a posição da agulha, eu não terei esse problema. Então, eu vou costurar o zíper e vou usar o meu calcador para zíper. Sempre que eu troco um calcador, eu preciso lembrar de quê? De verificar a posição da minha agulha. Porque às vezes o calcador, ele pode quebrar a nossa agulha. Então, se eu verifico a posição da agulha, eu não terei esse problema. Já tenho a primeira parte do zíper costurada com o acabamento. Esse acabamento, gente, é muito importante. Se eu não fizer isso, quando a minha cliente for abrir o produto, não vai dar certo. O zíper vai pregar, vai ficar segurando aqui no tecido. Então, você tem que fazer costura de acabamento sempre. Você tem que rebater a costura. Olha só, uma dica bem bacana, um pulinho do gato. A minha manta estava precisando de esse pedacinho. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma emenda com o ponto zigue-zague, ele bem comprido. Então, eu aproveitei os pedacinhos de manta, tá vendo? Para fazer essa emenda. Agora, eu venho aqui, ó, tecido principal com o tecido principal em cima do meu zíper. Vou virar, ok? E trago o meu forro pra cá. Aí, eu viro novamente, porque eu sou a louca. Aí, eu trago esse alfinete que eu coloquei anteriormente para agarrar o meu forro, certo? Eu amo colocar zíper dessa forma. Pra mim, é um jeito que fica extremamente seguro e é a garantia que vai agarrar todo mundo. Agarra João, agarra Maria, agarra José, agarra todo mundo, certo? Então, esse é o melhor jeito de colocar zíper pra mim. Agora, eu vou passar a costura aqui dentro. Depois, eu vou desvirar o produto e vou fazer a costura de acabamento. Olha só, então eu já fiz a costura, já costurei o zíper, já fiz a costura de acabamento de um lado, já fiz do outro lado e tá bem bacana. Então aqui, né, gente, como não somos a rainha da cocada preta, verificamos se o zíper não está agarrando ninguém. Então o meu aqui tá abrindo com facilidade. Então o zíper já está fechado da bolsa. Eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar essa bolsa no meio, certo? Porque eu preciso saber qual é o meio dessa minha bolsa. Aqui eu venho e faço uma marcação com o lápis. Lembra do nosso lápis que apaga com o calor do ferro?
Então, usamos muito, gente. Então, eu faço essa marcação aqui, ó. Certo? Eu acho que você deve estar pensando, meu Deus, ela tá fazendo uma bolsa e esqueceu de colocar o quê? De colocar a alça da bolsa. Não, eu não esqueci. Eu prefiro colocar nesse momento, tá? Então, aqui eu vou medir 13 centímetros do zíper para a altura da bolsa. Então, eu vou medir aqui 13 centímetros com a marcação da minha caneta. Essa marcação aqui do meio, eu vou medir 4 dedos, que seria o quê? Seriam 7 centímetros, tá? Então, eu venho aqui, ó. 7 centímetros do meio da minha bolsa. Posiciono aqui na marcação que eu fiz. Então, eu tenho isso aqui. Ok? Aí, eu já posso colocar a minha mão aqui dentro, na parte da manta, ó, aqui, e coloco um alfinete aqui. Eu prefiro colocar a alça nesse momento, mas você pode ficar à vontade para colocar antes ou depois. Então, aqui eu vejo a minha marcação do meio. E faço a minha outra alça. E lembrando também a posição da alça, tá, gente? Não esqueça. A posição da alça é aqui. Essa parte que não temos costura é a frente e a parte que temos costura é atrás. Então, eu faço isso aqui e coloco um alfinete. E aqui eu vou fazer uma costura. Para fazer essa costura na alça, uma costura bem reforçada, eu vou usar o meu ponto número 6 da Quanto, que ele é um ponto que são 3 pontilhados de uma só vez. Olha só, então eu tenho aqui, para fazer o debrum, eu tenho 50, deixa eu conferir. Tenho 50 centímetros de comprimento com 5 centímetros de largura. Então, o debrum para confeccionar é bem fácil, gente. Você vai pressionar aqui com o ferro, você vai dobrar ao meio, certo? Pressiona com o ferro também. É bem importante essa marcação, tá? É preciso fazer. E depois você vai abrir, deixa eu fazer aqui o meu e vou mostrando como você deve fazer. Você vai abrir aqui, ó. Isso aqui, aí vem aqui encontrando, tá? Aí vem aqui encontrando o meio. Então, o seu debrum vai ficar bem certinho, bem arrumadinho, ok? Então, como é que eu vou começar a fechar essa bolsa? Eu tenho aqui as minhas alças. Lembra que essa aqui vai servir para fazer o lacinho. Eu vou posicionar aqui. Cada uma delas vai ficar bem na marcação da bolsa. A bolsa tá fechada, que é o zíper, ok? Então, eu coloco aqui. E aqui eu posso passar uma costura de segurança. Olha só, e agora eu tenho a alcinha pequenininha, dobro aqui dentro, dobro aqui e coloco aqui no meu zíper, uma em cada lado. O lado do buraquinho vai ficar aqui dentro pra bolsa, tá? Então, por isso que eu acho bem interessante passar, assim, a costura de segurança, principalmente aqui. Aí, a outra no outro lado do zíper. Tem que ser dos dois lados do zíper. Olha só, fiz a costura de segurança em cada uma das alcinhas, ok? E quando eu faço essa costura, eu pego apenas o tecido externo com a manta, certo? Agora, eu vou abrir aqui. Gente, tá muito perto de terminar essa bolsa, graças a Deus, porque eu fiz esse vídeo 3 vezes. Eu tô bem cansada.
Teve uma hora que eu, não ficou bacana, vou fazer novamente. Não ficou bacana, vou fazer novamente. Mas se Deus quiser, agora vai ficar bacana. Olha só, desvirei, tô desvirando tudo aqui. Aí, eu faço isso aqui, eu fecho até aqui. E eu vou lembrar sempre, sempre, sempre de encontrar o meio da bolsa, tá? Então, esse meio do zíper para aqui a borda, eu tenho aproximadamente 20 centímetros, 21 centímetros, certo? O importante é que eles estejam em medidas iguais. Então, o meu aqui já tá bacaninha. Eu verifiquei com a fita métrica, ok? Aí, eu vou arrumar. Todas essas alças precisam ficar dentro da minha bolsa. Olha só, então eu já tenho tudo aqui arrumadinho, vou passar a primeira costura aqui. Depois que eu passar essa costura aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o meu vivo. Não, gente, isso aqui não é o vivo, eu vou colocar o meu debrum, o meu bebum, ok? Então, já fiz a costura de segurança aqui fora, certo? Aí eu venho com o meu debrum, ó, ele tem 3 marcações que foi feito anteriormente com ferro, né? Dobramos ao meio, depois dobramos nas laterais e todo aquele blá blá blá. Então, eu posiciono aqui e vou passar a minha costura em cima dessa primeira marcação, próximo à minha borda. Olha só, fiz a costura, vou dobrar aqui, certo? Deixa eu tirar esse monte de ponta de linha, né? Então, olha o que eu vou fazer. Vamos pensar aqui, eu venho e dobro aqui, ok? Aqui nessa ponta, eu vou jogar para dentro. Joguei para dentro, fazendo a jangadinha que eu falo pra você. Dobrei uma vez aqui e venho aqui para fechar com alfinetes e depois passar a minha costura. Olha só, já fiz todo o debrum desse lado, desse outro. Então, ele tá todo arrumadinho, certo? Agora, o zíper já está aberto, eu vou desvirar essa bolsa. E com a ajuda aqui, ó, puxando a alcinha, eu já desviro bem mais fácil. Vou fechar, olha só, a minha bolsa tá assim, né, gente? Agora, vou fechar aqui o meu zíper, até aqui, esse comecinho. E aqui, gente, eu vou começar a arrumar isso aqui para fazer a minha caixinha de leite para o lado de fora. De fora, para a parte externa da minha bolsa. Eu costumo também fazer esse joguinho, ó. Eu venho com a pontinha até até o zíper. Então, venho com a outra pontinha até o zíper. E aqui, depois é que eu vou dar o lacinho. Aí, quando eu chego aqui, nessa minha medida, que eu vejo que já tá bacana pra mim, então eu faço essa marcação aqui. Tem que ser todos os dois lados iguais, para ser aqui iguais aqui também. Eu posso fazer com a régua e a minha caneta, certo? Uma marcação, aqui vai ser 3 polegadas, ok? Então, eu venho, 3 polegadas, eu vou falar pra você em centímetro quantos são. 3 polegadas são 7 centímetros e meio. Então, a marcação de 7 centímetros e meio aqui, eu venho e passo a minha caneta. Olha só, depois da marcação, eu fiz a costura, que no caso já vai estruturar bastante a nossa bolsa. Gente, tá muito bonitinha. E eu tava com medo, a gente sente medo, né? Quem não sente medo nessa vida? Então, eu já posso arrumar aqui, certo? Para fazer o lacinho na lateral. Então, terminou a nossa bolsa, tá, gente? Bem rápido. Graças a Deus, gente, toda linda, certo? Toda aqui, ó, com lacinho. E é isso. Eu vou botar uma foto melhor, para que vocês vejam melhor.